CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. São 9 horas e 37 minutos. Como nós anunciamos, está aqui conosco agora a Sabrina Nacal. A Sabrina é jornalista, ela também tem um canal no YouTube e ela tem um projeto denominado Crianças e Finanças. A Sabrina presta consultoria e ela acredita e ela divulga e ela ensina, ela trabalha muito fortemente a ideia de que a partir dos 3 aninhos de idade, as crianças já conseguem ter uma noção muito forte com relação a como lidar com finanças, como lidar com dinheiro. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Otávio. Obrigada por estar aqui. É um prazer tê-la conosco, principalmente para tratar dessa questão. Às vezes você vai para a faculdade, às vezes não. No Brasil, não existe uma cultura de preparar o acadêmico, o futuro profissional, para lidar com finança. Ele sai da faculdade um bom dentista, um bom advogado, enfim. E você tem um trabalho, inclusive você tem um canal no YouTube que trata dessa questão com vídeos, com filmes. Eu queria que você falasse, é possível que os nossos filhos entendam, compreendam, valorizem, desde os 3 aninhos de idade, já começa a entender isso? É possível, porque assim, a criança ela só começa a entender, a educação de uma forma geral, ela precisa a gente precisa falar várias vezes para uma criança, para ela colocar isso dentro da cabeça, abrir uma caixinha e organizar dentro da cabeça dela sobre o assunto, né? Isso dentro da educação. A gente fala não várias vezes para ela entender o não, a gente fala sim várias vezes para ela entender o sim. E a educação financeira é a mesma coisa. Ou seja, quanto antes a gente começar, mais fácil isso vai estar na vida da criança. Eu até falo que a gente fala de prática. Quando você pratica alguma coisa, né? A criança que pratica um esporte desde a infância, ela vai se tornar um bom esportista daquela área. E a criança que pratica cuidar do dinheiro desde a infância, ela vai se tornar um adulto que vai saber cuidar do dinheiro de uma forma mais inteligente. Como é que funciona essa sua técnica? Você distribui, parece, carteiras para as crianças? Como é que é a na verdade, metodologia? Assim, com 3 anos de idade, eu dou algumas dicas pontuais, né? Então, assim, tem coisas que eu falo que até assustam, né? Vamos incentivar o consumo. Como assim incentivar o consumo, Sabrina? Pera. Com 3 anos, a criança ainda não sabe dar valor ao dinheiro, tá? Então, a gente fala para ela assim, olha, dá o dinheiro, monetiza a criança, e eu falo para monetizar a criança pequena com moedas de R$1. Porque um monte de moeda de 25, 50, 10, já 5... Complica, já complica para a criança. Já é complicado o tema, né? Já complica. Tem muito adulto que não consegue lidar com questão financeira, você imagina uma criança de 3 anos. Então assim, eu falo para colocar só moedas de R$1 para que a criança consiga ver o valor das coisas. Olha, aquela cartelinha de adesivo custa 3 moedas, R$3. Fica mais fácil a conta para ela começar a valorizar, entender a monetização disso, entender quanto custam as coisas, o que é o dinheiro, como se gasta o dinheiro, e aí eu faço a divisão do dinheiro por prioridades. Aí eu fiz a carteira inteligente, né, que é uma carteira dividida por cores. A partir de quantos anos as crianças já começam a ter uma noção mais exata na sua avaliação do valor do dinheiro em si? Não é rápido assim. Eu falo que quando a criança tem 3 anos, se ela inicia todo o projeto de educação financeira, até os 4 anos, assim, ela já começa a ter uma noção muito grande, assim, meus filhos, eu tenho 2 filhos de 5 anos e um de 7. E eles já têm uma noção financeira muito grande. As pessoas falam, nossa, eles já sabem quanto custa isso, quanto custa aquilo, o que é caro, o que é barato, o que não tem preço, né? Tem coisas que não tem preço. Por que geralmente os pais não têm essa preocupação, Sabrina? Essa então, cultura o brasileiro não é uma não cultura nossa, né? Porque a gente passou, eu acho que nos anos 80, nos anos 90, a gente passou por uma crise econômica muito grande no Brasil, onde a gente tinha uma inflação a 1000 por ano, né? Então, a gente tinha que comprar, os nossos pais compravam, porque se não comprassem hoje, amanhã eles não conseguiriam comprar, ia estar muito mais caro, ia estar o dobro do preço no dia seguinte. Isso faz com que não tivesse possibilidade de planejar nada. Então, essa falta de planejamento que a gente teve com uma economia aí bem complicada nos anos 80, nos anos 90, fez com que os nossos pais não tivessem
uma maneira de O mostrar hábito, um né? planejamento E a escola também financeiro. não passa essa educação financeira Não de maneira passa, não passa. Infelizmente, rotineira, assim, né? o que a gente tem na escola hoje é matemática, não é administração financeira. É saber que uma nota de R$ 5 vale R$ 5, é 5 moedas de um. É matemática só o que a gente tem nas escolas. A gente não tem administração, prioridade de dinheiro, né? O que você. Prioridade, realização, sonho. É isso que eu tento embutir na cabeça das crianças, né? Que para a gente ser feliz, a gente precisa realizar, né? A gente precisa ter realizações. O consumo faz parte disso, né? Mas não é só o consumo. A gente tem que saber realizar, a gente tem que saber doar, ajudar, que faz parte também da minha divisão de educação financeira. A criança divide o dinheiro dela em 7 compartilhamentos, para você ter uma ideia. Uau, De como assim? 7, assim, são as prioridades da vida da criança, que é a diversão, as guloseimas, o presente, Dia dos Pais, Dia das Mães, o tesouro, que eu chamo de que é o investimento da criança, a doação, que é o envelope rosa, que a criança separa mensalmente algum valor para doar alguma coisa, comprar uma bolacha e doar para alguém na rua, alguma coisa desse tipo. Porque não é só ganhar, né? Precisa dividir também. Precisa Porque ter a gente noção tem de solidariedade. E né? a gente tem que mostrar que, assim, por exemplo, ter as coisas, né, se tornar uma pessoa financeiramente bem, traz também uma responsabilidade social, né? Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade social e passar que financeiramente responsabilidade social também é importante, Uau. né? E você também está. Ano passado você organizou uma feira, Feira Crianças e Finanças. Esse ano vai acontecer agora no dia 19 de maio. Queria que você falasse o que vocês preparam, o que as crianças fazem lá nessa feira, qual que é o propósito, como é que vocês Na verdade, realizam essa isso? feira é uma feira que vai acontecer 6 vezes no ano. A última foi no dia 24 de março. Quer dizer que serão várias edições durante o ano. São 6 feiras Que no legal. ano, exatamente para a criança ter o espaço dela de vender, de produzir, da gente incentivar o empreendedorismo na criança. Então, a primeira feira, as crianças, eram 20 crianças. As vagas acabaram em 24 horas, Otávio. E o que essas crianças fazem nessa feira? Então, a gente passa por uma consultoria, as mães passam por uma consultoria onde eu mando um passo a passo de desafios que eu mando para elas, né? De como incentivar a criança a querer vender alguma coisa, a querer produzir, a querer vender. Até um porquê. Porque precisa ter um porquê, né? A gente não faz nada sem um porquê. Então, a gente coloca lá o relógio dos sonhos, onde a criança anda no relógio dos sonhos e conquista e tem suas conquistas. E tudo isso faz com que no dia da feira ela queira vender, antes da feira ela queira produzir. A gente tem algumas atividades que a gente faz antes, umas oficinas. Então, é bem bacana. A gente tem crianças que fazem a parte de gastronomia, bolo, brigadeiro, cookie, sabonete, cheirinho. Tem tanta e aí coisa vai lá bacana. na feira, vende, pega aquele dinheiro, já faz parte de uma poupança, vamos dizer. Isso, eles já administram, eu falo para eles colocarem a parte do dinheiro do empreendedorismo no envelope dos sonhos. Porque a gente faz o relógio dos sonhos. Então, o envelope roxo, com o envelope dos sonhos, as mães, as crianças já colocam. E aí a gente tem uma expectativa, sabe, de quanto eles vão conseguir juntar no envelope dos sonhos com a feira do empreendedorismo até novembro de 2019, até maio de 2020, até novembro de 2020. Porque é muito fácil para as crianças de hoje. Nossos filhos falam, eu quero um telefone porque eu quero jogar, ou eu quero ter um videogame, eu quero ter um tablet, e aí não sabe o quanto custa. E às vezes a gente acaba criando as gerações futuras sem muita noção de valores financeiros, vamos dizer, exatamente até para que eles possam retribuir com reconhecimento aos pais. Né? Mas você sabe que eu acho que nós somos uma geração que, como a gente passou por muitos problemas financeiros, né, não foi fácil chegar. A gente continuou passando, mas não foi fácil chegar onde chegamos, né? A gente passou por muita dificuldade, por muitas privações, né? E aí a gente escuta muitos pais assim, mas é que eu quero dar para o meu filho o que eu nunca tive. Então, e, na verdade, eu falo. Tem educação financeira? Exatamente. Então, assim, ensine o que você não foi te ensinado, né? Sabrina, e não só você no YouTube, você faz uma série de vídeos, esses vídeos são educativos, você disponibiliza? Eu dou dicas, isso. No meu canal do YouTube, que chama Crianças e Finanças, eu dou várias dicas de educação financeira, de como você deve falar
sobre dinheiro com seu filho, de como você deve inserir. Esse é um papo muitas vezes a gente não fala mesmo, não. Não Acho que fala. a gente peca bastante. Você acredita que é possível transformar a realidade financeira de um menino, de uma menina que tem aí 5, 7, 8, 9, 10 anos? É na infância também que se começa a criar aí um milionário? Nossa, eu super acredito, porque eu acho que se a gente começar na infância, a gente vai ter a gente vai ter adultos, novos adultos, conscientes, tanto de consumo, vão saber escolher, ter escolhas melhores e saber analisar, né? A gente hoje tem pessoas que não sabem analisar. Se você for perguntar aí na rua quanto que custa um carro, as pessoas falam o valor da tabela, mas ninguém paga o valor da tabela porque ninguém paga à vista. As pessoas sempre financiam e saem... paga 2 carros, né? Então, e ninguém sabe disso, né? Assim, ninguém para pensar, quando vai vender o ninguém carro, analisa. vale metade do valor de tabela. Então, assim, a gente perde realmente bastante, a gente perde muito. E mudar essa realidade só com a educação. Eu tenho certeza que a educação financeira na infância vai trazer para a gente ainda nessa encarnação adultos e um país financeiramente, economicamente mais estável. A feira acontece dia 19 onde? Dia 19 de maio, no Crossmania, que fica lá na rua Arthur Jorge, 1056. Começa às 16h30, vai até às 19h. Às 18 horas a gente tem um desfile pet. Então, se quem quiser, inclusive, inscrever o seu pet, tem um prêmio em dinheiro. Uau. Né? Então, o desfile pet serve até para trazer público mesmo, para que as crianças tenham mais venda. Então, é parte de um processo de aprendizado. Isso, então. Apoiar é muito legal. Isso, e Parabéns. tem bastante sorteio, vai ser bem bacana. Eu espero que todos possam comparecer e consumir de crianças. Sabrina Nacal, do canal do YouTube Crianças e Finanças. Isso. Falando sobre educação financeira para os baixinhos e para as baixinhas aqui na CBN. Volte mais vezes, Sabrina. Obrigada, Otávio. Nós te agradecemos. Essa entrevista vai estar disponível também logo mais no nosso canal, no nosso site no YouTube, na internet, cbncampogrande.com.br. Acesse lá daqui a pouco mais e reveja esse bate-papo. 9h49. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.